Vamos então para a nossa preparação. Essa boa vibração, boa energia, boa sintonia que a música nos traz. Boa noite, Lani. Então convido a todos para que fiquem numa posição confortável, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos, que nós possamos realizar uma conexão mental entre todos nós, envolvidos pela espiritualidade presente, agradecidos aos nossos mentores, companheiros do dia a dia, que nós possamos ter mais atenção, que esses amigos estão ao nosso lado para nos auxiliar, para colaborar conosco nos momentos de aflição, nos momentos de necessidade, nos momentos de conflito, que possamos dar as mãos a esses amigos do alto, contar com suas ajudas, suas orientações. Nos ligamos aos mentores do Espírita Soul e também aos amigos dos nossos lares, os mentores responsáveis pela harmonia de nossas casas, para que neste ambiente, durante o nosso sono, durante o nosso repouso, durante o momento em que nós estamos com a mente mais livre, possamos receber as intuições, as inspirações necessárias de acordo com o nosso merecimento. Nesse momento, abrimos as portas da nossa casa, convidamos para a presença das equipes de limpeza, de higienização, dos samaritanos, que todos esses irmãos, os Itaporãs, Prorotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Solomiri, possam desde a entrada de nossos lares realizar uma higienização completa, limpando por todos os ambientes, tudo que não for positivo, retirando todas as negatividades, formas, pensamentos, miasmas que tenhamos causado, originado, trazido de fora. Tudo isso possa ser levado, que as boas vibrações façam presentes, nos envolvendo os nossos entes queridos em nossas casas, que todos os ambientes estejam limpos, claros como a luz. Também nos ligamos a Ricardo, a seus arqueiros, lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, envolvida em um orbe, em uma proteção, uma cúpula, no seu alto uma bandeira branca e hasteada, um farol luminoso e acingido. E a espiritualidade se faz presente, trazendo todos os espíritos necessitados para a palavra do estudo da noite de hoje. Também nos ligamos às fraternidades do professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes e aos dedicados apóstolos do Cristo, seus discípulos, os primeiros cristãos, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, irmãos abnegados, dedicados, não só à sua transformação, mas como servidores de Jesus, que possamos nos espelhar a esses irmãos como nós, imperfeitos, mas que encontraram no Mestre um caminho de mais felicidade, um caminho de mais luz,
mais libertador. Vamos sentindo a presença de Maria, possamos saudar nossa mãe, colocar nela, no seu colo, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, para que ela cuide de nós. E agradecemos ao Mestre por estarmos aqui reunidos em seu nome, pela oportunidade de conhecermos o seu Evangelho, dele ser uma ferramenta transformadora em nossas vidas. E de mãos dadas a Jesus, saudamos o Pai, gratos por este momento, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, as oportunidades que temos, pelas dificuldades que encontramos. Dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam todos e todas bem-vindas, aqueles que entraram ali durante a prece. Espero que todos estejam bem, que para esse momento estejamos bem, pelo menos, que possamos estar conectados, que possamos estar ligados, atentos, entregues de verdade, e que tenhamos uma noite abençoada. Bem, hoje nós vamos fazer a leitura do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. E ele traz o tema que está embaixo da música cantada hoje, traz Jesus em casa de Zaqueu. Só que em vez de fazer a leitura exatamente do texto do Evangelho, eu vou trazer a história contada de Zaqueu para que tenhamos uma melhor interpretação, e aí a gente vai destrinchando, entendendo a história, entendendo quem foi Zaqueu, quem era esse personagem. Então, Zaqueu era um judeu, né, da época de Jesus. Ele era chefe dos colaboradores, dos publicanos, né, dos cobradores de impostos daquela época. Então, os publicanos eram os cobradores de impostos e trabalhavam para os romanos. Então, eles eram judeus, assim como o povo daquela região, nativo daquela região, mas ele trabalhava para os romanos, o Império Romano, que estava ali alojado naquele momento da história. Ele era um homem rico, mas ele, justamente por trabalhar para os romanos, não era muito estimado pelos demais judeus. Claro, né? Fazia um serviço não muito agradável. Então, como o trabalho dele era cobrar impostos, tinha um quê de traição ali dos judeus em relação a ele, de exploração também. E eram pessoas vistas como ligadas apenas ao seu próprio interesse, né? aos poderes da matéria, que justamente era cobrado daquela função. Então Jesus estava entrando na cidade de Jericó e estava atravessando a cidade quando Zaqueu soube que Jesus estava por lá. E Zaqueu também ficou interessado em ver quem seria este homem, né, que arrastava multidões, que todos queriam conhecer, e devia ser muita gente vendo Jesus, muita gente querendo acompanhá-lo, entender, conhecer. E o local onde Jesus ia passar tinha muita gente. Zaqueu era um homem de baixa estatura, era um homem pequeno, e ele
por conta da multidão, não ia conseguir ver Jesus naturalmente, né? Nem ficando na ponta dos pés. Então ele correu para uma árvore. Aqui no Evangelho a gente tem aqui, fala sobre o sicômoro, né? A árvore é um sicômoro. E o que seria um sicômoro? Alguém deu uma bugada aí para descobrir ou conhece o que seria um sicômoro? Um sicômoro é isso aqui, ó, nada mais do que uma figueira. Então a gente entende que é uma árvore grande, né? De grande porte, uma árvore onde os galhos são sustentáveis, né? Uma pessoa vai subir e vai conseguir observar, e mesmo se ela tiver uma copa muito grande, ela vai conseguir subir bem alto e vai conseguir enxergar o que ele gostaria. Então, Zaqueu subiu em cima de uma árvore dessa para poder ver Jesus. E conforme Jesus passava por aquele local e toda aquela multidão, Jesus viu Zaqueu em cima da árvore e disse: Zaqueu, desce aí, meu filho. Desce depressa, porque eu vou ficar na sua casa hoje. Eu vou me hospedar na sua casa hoje. Vou passar na sua casa hoje. Só para lembrar, né, Jesus, por suas peregrinações, acabava ficando na casa de muita gente, conforme passava pelas cidades. E Zaqueu foi meio que escolhido. Foi escolhido, né? Não foi oferecido, foi escolhido. Então Zaqueu desceu da árvore, recebeu Jesus, e muitos que viram aquela cena ficavam questionando, murmurando. E Jesus estava na casa de um homem visto como traidor, de um homem visto como um pecador, de um homem que não era uma persona não grata. E aí quando Jesus disse que, já lá na casa de Zaqueu, né, em algum momento Zaqueu disse para Jesus que iria doar, né, tinha decidido doar metade dos seus bens para os pobres. E que se ele por acaso tivesse roubado alguma coisa de alguém, que ele ia restituir 4 vezes mais. E aí nesse momento Jesus diz o seguinte para Zaqueu: hoje houve uma salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, no caso Jesus, filho do homem, veio buscar e salvar o perdido, no caso Zaqueu. Toda essa passagem a gente encontra em Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 10. Então essa é uma das passagens bíblicas mais marcantes, né? Tem várias, a gente vai ver ao longo dos próximos estudos, algumas parábolas muito populares, muito marcantes, assim como a gente já ouviu a do samaritano. Essa não é uma parábola, é uma vivência do Cristo. E é uma vivência extremamente marcante, né? E essa música que eu trouxe no começo, né? Faz um milagre em mim, ela opera toda essa história, toda essa relação de Zaqueu com Jesus. E é uma história tão curta, né? Tão curta, mas ela tem um significado tão profundo. E existem 4 episódios aí nessa história, 4 enredos nessa história. Primeiro, o interesse de Zaqueu, que era um homem publicano, em conhecer Jesus, conhecer ou apenas ver Jesus, porque a priori, né, ele só queria ver Jesus. O segundo, esse encontro inusitado do mestre sublime com um pecador. Em terceiro, Jesus dentro da casa de Zaqueu. Em quarto, a conversão desta pessoa. Então, esclarecendo os publicanos mais uma vez, eram os cobradores de impostos, eram pessoas que obtinham grandes lucros com negócios eventualmente escrupulosos e, por conta disso, muito rejeitados, reprovados e desprezados pelos nativos, pelos próprios judeus. E aí, como tem esses 4 enredos, o primeiro deles é esse, né, da curiosidade, do interesse de Zaqueu. Por que uma pessoa
nas condições dele, teve interesse em conhecer Jesus. Uma pessoa ligada à matéria, uma pessoa que não tinha motivo nenhum de espiritualização, que é uma pessoa que não se importava com as pessoas ao qual ele cobrava ou qual ele prejudicava. E aí ele tem o interesse de conhecer Jesus. A natureza dos ensinamentos do Cristo, elas vêm pautadas na justiça, na caridade. E Zaqueu talvez já estivesse cansado de vivenciar a vida material ao qual ele estava conectado, ao qual ele estava ligado, ao qual ele vivia, que era uma vida que às vezes vazia, poderia ser vazia, né? Uma vida onde ele só tinha riquezas. E imagina quanta vibração negativa uma pessoa dessa acaba não recebendo também, né? Lembra como se fossem os nossos políticos, né? De certa forma. E essa pessoa, neste momento, com a oportunidade de ver Jesus, por curiosidade e por alguma coisa que ele deveria sentir, buscando um novo sentido na vida, talvez, foi buscar Jesus, né? A consciência de Zaqueu talvez acusasse esse mau uso da riqueza, talvez acusasse essa vida supérflua. E Jesus talvez fosse um caminho, não que com um objetivo claro, mas para que ele se redimisse, para que ele talvez buscasse respostas naquele que seria o Messias. Então a gente já falou da riqueza, né, da prova da riqueza, das dificuldades ao qual nos trazem, porque favorece demais as paixões mundanas. Ela bloqueia esse nosso sentimento de fraternidade que nós possamos ter com as pessoas. Ela entrava o nosso progresso pessoal, o nosso progresso relacionado com as nossas pessoas, com as outras pessoas. Aí a segunda parte, que é a mais curiosa de todas, mais até do que Zaqueu buscar uma resposta, é Jesus se oferecer para ir até a casa de uma pessoa como essa. E a gente vê nas vivências de Jesus perdoando a pecadora, Jesus curando o cego, o aleijado, sem questionar quem eram eles antes de qualquer coisa, o leproso. E Zaqueu era mais um, né? Era mais uma pessoa cheia de imperfeições, mais um ser humano. E que Jesus talvez tenha enxergado uma oportunidade, né? Jesus via além do material, de redenção, de buscar uma verdadeira transformação. E aí o Edu comentou aqui, imagina a honra de receber Jesus em casa. Imagina a bênção que seria, né? Naquele caso, Jesus pedir a gentileza de ser recebido em sua casa. Jesus bate na nossa porta a todo momento em que as oportunidades de vivenciar o Evangelho acontecem, né? É como se fosse um teste para todos nós. Então, o quão eu vivencio o Cristo, o quanto os ensinamentos de Jesus fazem parte da minha vida, o quão de dificuldade eu ainda tenho para algumas coisas, e o que eu faço para combater as minhas imperfeições. Então, quando essas imperfeições são acionadas, ou quando esses desafios chegam até nós, é como se Jesus estivesse junto com ele falando ao meu amigo, você já sabe a resposta, me deixa entrar na sua casa, me deixa entrar na sua vida, absorve o que eu tenho para te falar, o que eu tenho para te ensinar, que você vai tirar 10 nessa, você vai sair bem dela, dessa provação, dessa situação. E aí a gente vai compreender, né? A gente compreendendo, a gente consegue tirar 10 nessa prova. Então Jesus se aproximou espontaneamente dele e pediu hospedagem, facilitando, né, aquele encontro
com aquele rapaz que tanto desejava encontrar o Cristo. Assim que se colocou na frente de Zaqueu, Jesus também, como se colocou na frente de Zaqueu, ele também se coloca diante de nós, à espera de que nós procuremos dar sentido na nossa vida. E quando nós temos a presença do Cristo na nossa casa, na nossa vida, o nosso querer de transformação, o nosso querer de oferecer o nosso melhor, o nosso querer de deixar de lado a matéria, de deixar de lado aquilo que nos faz mal, aquilo de lado das nossas paixões, faz com que a gente, assim como Zaqueu, acabe se livrando desse peso que nos aprisiona, desse peso que nos arrasta na vida, desse peso que nos mantém conectados a sentimentos que não são tão favoráveis, né? Às vezes a gente passa por uma situação onde a gente é testado, onde a nossa moral ela é questionada, os nossos sentimentos, a nossa postura ela é questionada. E por mais consciência que nós tenhamos de que nós estamos fazendo o correto, a gente se sente mal, porque aquilo mexe com a gente tem sangue, né? A gente ainda não tem sangue correndo nas nossas veias. A gente se sente mal com as pessoas, a gente se desilude, a gente se decepciona. E é natural que isso aconteça. A forma como a gente vai lidar com essa situação, a forma como a gente vai lidar com essas pessoas posteriormente, é a forma como a gente vai dizer: eu consigo vivenciar o Evangelho, eu consigo colocar de lado, eu consigo superar as minhas imperfeições, e aí eu vou oferecer a outra face. Porque quando a gente tem bons exemplos, quando a gente carrega consigo uma vida positiva, uma vida boa, assim como Jesus fez, mesmo quando você é chicoteado, mesmo quando você é maltratado, mesmo quando você às vezes não tem até mais forças, algumas pessoas vão estar do seu lado. As pessoas que te conhecem vão estar do seu lado e vão te fortalecer e vão te dar apoio e vão estar contigo para que você levante, para que você continue, para que você não desista. Jesus não desiste de nós. Jesus não desistiu de nós. Deus não desiste de nós. Então, que nós, assim como Jesus não desiste de nós, que nós também não desistemos, que nós busquemos essas forças para mostrar, ou melhor, continuar mostrando aquilo que somos. Porque a gente não sabe qual é o nosso compromisso, nossa responsabilidade aqui na Terra. Infelizmente, a gente já pode ter passado por muita coisa em outras vidas que faz com que nós cheguemos nesse momento de questionamento, de questionar o quanto a gente precisa, o quanto nós merecemos sofrimento. Ninguém merece sofrer. Ninguém merece sofrer. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente está num mundo de provas e expiações, de que nem tudo serão flores e de que, por algum motivo, nós estamos aqui vivenciando determinadas coisas. Zaqueu teve uma oportunidade, teve um esclarecimento e viu naquele momento a luz e tentou deixar de lado as suas trevas, aquilo que o perseguia. E quando ele reconhece isso e doa os seus bens para os necessitados, para aqueles ao qual ele tinha prejudicado, ele tenta fazer uma reparação daquele mal executado. Então, quando a gente devolve o mal, quando a gente
vai estar fazendo o oposto de Zaqueu. Quando a gente perdoa, a gente vai estar fazendo como Zaqueu. Quando a gente oferece o outro lado, quando a gente oferece aquilo que a gente pode dar de melhor, a gente vai estar vivenciando como Zaqueu. E aí sim, seguindo Jesus. Quando Zaqueu decide doar as suas coisas e mudar de vida, ele muda aquele destino ao qual ele tinha, de publicano, de cobrador de impostos, de visto como uma pessoa ao qual não é bem vista. Ele pega as rédeas da sua própria vida, porque antes ele cuidava dos seus próprios interesses materiais, acumular bens. A hora que ele começa a reparar as faltas cometidas, a dividir as suas riquezas, ele começa a viver do outro. Provavelmente ali ele ganhou um outro olhar de empatia com aqueles irmãos que o viam como mal, e até perceber para reparar esse mal, esse mau juízo que tinham dele. Quando alguém se encontra com Jesus e abre o seu coração, se abre para bons sentimentos, a gente não consegue mais viver como antes. Aposto na vida de cada um que a partir do momento em que você decide uma transformação na sua vida, e essas transformações elas têm que ter esse motivo, esse propósito. E Jesus traz esse propósito, Jesus traz esse motivo. Quando isso acontece, a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque ela vai ser uma batalha diária de nós contra nós e de nós contra o mundo. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa feliz. A gente, claro, vai ter momentos de felicidade, sem sombra de dúvidas, mas ela, e principalmente no final dela, se a gente finalizou essa vida sem ódio no coração, finalizou essa vida sem ter causado raiva, desgosto, rancor para as pessoas, se a gente for embora dessa vida com o coração limpo do perdão, a nossa vida foi plena, apesar dos desafios. É a vida ao qual as nossas responsabilidades de compromissos ao qual nós provavelmente abraçamos, nesse momento a gente vai se sentir pleno, a gente vai se sentir muito, muito, muito feliz, porque a gente vai ser novas pessoas. Um novo espírito vai existir naquele momento, um espírito mais vivenciado, experimentado no amor, experimentado na caridade. E aquela palavra da salvação, citada por Jesus, era exatamente desse ponto final que a gente chega, do destino da nossa caminhada. A gente já falou que não é um local físico o reino dos céus, o reino de Deus, mas é o resultado de ações, resultado daquilo que a gente ofereceu para as pessoas, daquilo que nós fizemos de bom para nós também. E que a gente possa lembrar, que a riqueza não vai auxiliar na nossa evolução espiritual, Ela constitui apenas um mal para si mesma. Pode ser um caminho, mas não é a solução. E essa passagem também fortalece, aquela questão do amor do Cristo com as pessoas arrependidas. Não existe um bandido, não existe um homicida, não existe um ladrão, não existe alguém que não possa chegar a essa situação, que não possa chegar à situação que eu digo do arrependimento, de ter o coração amargurado, de ter o coração triste, de ter o coração
sujo, porém lavado com as lágrimas, com as próprias lágrimas, ao se encontrar com Jesus, como fez Zaqueu, e perceber do mal causado. Todos nós temos pequenas imperfeições. Uns têm mais, outros têm menos, mas estamos todos nós em busca de sermos alguém melhor. E quando a gente realiza determinadas críticas, determinados julgamentos, a gente acaba se esquecendo de nós. A gente se esquece que nós também precisamos não ser. Também ninguém quer ser julgado, né? Ninguém quer cair no julgamento de terceiros. Todo mundo tem um teto de vidro. Então que a gente possa pôr a mão na consciência e antes de apontar o dedo, e a gente vê muitos dedos apontados ultimamente, né, para tudo, a gente esquece que ali tem uma pessoa e que é uma pessoa que de fato pode ter se transformado. De fato pode ter se transformado. E que a gente não caia nesse julgamento com essa pessoa, porque amanhã quem pode falhar somos nós. E ninguém vai querer ver os dedos apontados na sua direção, né? A Sônia comentou aqui quantas vezes Jesus já esteve à nossa porta através de algum necessitado. Pois é, um grande exemplo, né? Jesus se faz representado das mais diversas formas para que nós possamos auxiliá-los, seja na prática da caridade material, na prática da caridade moral, na prática da caridade espiritual. Sempre somos convidados, né, ao trabalho, sempre somos colocados aí em situação. E a Leila comentou aqui que todos de alguma forma somos um Zaqueu. É verdade, todos somos um Zaqueu. Em algum momento Jesus bateu a nossa porta, né? E continua batendo. Isso é o mais importante, porque muitas vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece da religião. Às vezes a gente esquece de Jesus, esquece do agente transformador que ela é e simplesmente viramos as costas porque em algum momento a gente se acha mais do que devia ser e a gente toma pedradas da vida, né? A gente a todo momento é lembrado de que precisamos ter a prática da humildade. Boa noite, Graça e Érica. Boa noite, Fê. Escalomino, sejam bem-vindos. E esse é o recado dessa noite, né? Que possamos, como Zaqueu, sempre buscar o Cristo. Como Zaqueu, aceitar o convite da vinda dele à nossa casa, aonde quer que ele se materialize como oportunidade de caridade, né? E como Zaqueu possamos entender que daqui nada vamos levar. Que se por algum momento a gente se perder pelo caminho, que a gente entenda que todo esse poder que às vezes nos assola, que toda essa mania de riqueza que nos assola, toda essa teoria de prosperidade para chegar ao reino dos céus, não existe. Jesus não pregava isso. Jesus era extremamente humilde, extremamente simples. Pedia para ficar na casa das pessoas. Imagina a pessoa despreendida do orgulho a ponto de pedir para alguém para ficar em sua casa. Mais ainda, de pedir a alguém que é muito mal visto, né? Quantas vezes entramos nas casas das pessoas mal vistas pela sociedade, mas com o objetivo de auxiliá-la e não de julgá-la? Como a Rosana colocou aqui, Jesus pede todos os dias para estar conosco e que nós estejamos junto com Jesus. Maravilha? Recado dado. Então que durante essa semana a gente esteja mais atento a Jesus aparecendo para nós.
a Jesus nos mostrando caminhos, nos mostrando oportunidades, e que possamos estar ligados à espiritualidade, para que ela também nos auxilie, para que a gente mantenha, né, firme nesse propósito, nessa conexão com o alto. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece, vibrações. Podem colocar o nome das pessoas aqui para a gente ler. Água para fluidificar, podem buscar, podem deixar um copinho aí. Vamos fazer as vibrações para as fluidificações delas também. Então, convido a todos mais uma vez para que possamos fechar os nossos olhos, sentindo a presença do alto, com o coração cheio de amor, assim como Zaqueu, que possamos oferecer aquilo que temos de melhor, nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração. Possamos sentir essa energia saindo do topo das nossas cabeças, sentindo sair da palma das nossas mãos. Toda essa energia condensada pela espiritualidade maior é distribuída para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos, aqueles que vivem em conflitos, pelos povos que vivem fome, misérias, aqueles que estão passando pelos terremotos, furacões, desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita. Que a espiritualidade possa agir nos nossos dirigentes, nos seus apoiadores. Que possamos ter uma pátria harmônica, não dividida. Vibremos pelas pessoas que estão em situação de rua, passam fome, frio, possam sentir essa energia que direcionamos a elas como um caloroso abraço. Vibremos as pessoas idosas que estão nos asilos, aos encarcerados nas prisões, as crianças nos orfanatos, aquelas criaturas que estão doentes em suas casas, aquelas que cuidam delas. Vibremos pelas pessoas que sofrem qualquer tipo de violência dentro de suas casas. Pelos hospitais, pelas UTIs, pelos profissionais da saúde, pelos desencarnados da Covid. Esse mês que faz alusão ao Outubro Rosa, possamos vibrar por todas as pessoas que combatem essa doença, aquelas que se curaram, aquelas que desencarnaram. Que as pessoas possam buscar forças em Deus, em Jesus, para guerrear contra a doença, ser vitorioso, aproveitar a vida. Vibremos aos nomes que foram colocados neste momento. Vamos vibrar por Marta Verling, por Manuela, por João Gabriel Lima, Marcelo Ferreira, Fabiana Costa, Neuza de Oliveira, Anderson de Oliveira. Vamos vibrar por Alfredo Magalhães, por Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma,
pela família Nicolau, pela família Avanço, pela família Ribeiro, por Maria Artemis, Maria Amaral da Silva e família, Divanda Oliveira e família, família Arruda, família Zermiani, por Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Almira Carvalho, Newton Soledade, Normando Soledade, Anita Soledade, Eumano Menezes e família, Priscila Egli, Elane Carvalho, Patrícia Felizardo e família, Thaís Antunes, Luiz Antunes, Ricardo Vasconcelos, Geraldo Thompson, Maria José Vasconcelos, Merice, Irene Vasconcelos, Arnold Vasconcelos, por toda a nossa sociedade, Ari, seus filhos e seus netos. Que possamos dedicar uma vibração especial aos companheiros que não puderam estar aqui conosco hoje, aqueles que vão assistir esse evangelho em outro momento. Possamos nos ligar às equipes do Dr. Bezerra de Menezes para que as águas possam ser fluidificadas nesse momento, colocando nelas os remédios salutares para as nossas necessidades físicas, materiais e também espirituais. Vamos dedicar uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário e que possamos vibrar por nós mesmos. Que durante a nossa noite de sono possamos ser tratados e que possamos receber os fluidos necessários para essa nossa harmonização material, espiritual. Pedimos ao Pai que nos envolva em muita luz, em muito amor ao longo dessa semana. Que possamos manter essa cúpula fortalecida, que nenhum mal possa nos alcançar. Que possamos cuidar de nós e daquilo que sai de nós, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, daquilo que nós olhamos, que possamos ser instrumentos do Cristo. E encerramos essa noite de estudo de Evangelho, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite para todos, uma noite abençoada. Que todas as pessoas que a Rosana, que a Alanis também colocaram, possam receber essas boas vibrações. Tem feriado essa semana, possamos nos ligar a Maria de Nazaré, a Maria, nossa mãe, Maria, mãe de todos, né? Através de Maria Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, e que possamos estar conectados entre nós, né? Que possamos ter uma semana tranquila, serena, que possamos voltar aqui bem na próxima semana. Beijo no coração de todos vocês, bom descanso e até domingo.